Mas vamos falar então desse confronto Rússia-Estados Unidos, que é o sexto tema selecionado. Lembrando que o Trump foi acusado por muitas pessoas de ter tido apoio da Rússia para se eleger, pode até ser alvo de um processo de impeachment, tem crise interna em relação a isso. E na campanha ele até dizia que pretendia ter uma relação amigável com os russos, mas são potências que têm interesses contraditórios, a gente viu isso muito na Síria também, né? Como é que você vê essa tensão? Bom, em primeiro lugar, a gente precisa não se deixar confundir por certas declarações do Trump. Trump é um sujeito totalmente despreparado, porque é a primeira vez que os Estados Unidos têm um presidente realmente, profundamente despreparado para essa função, né? Já houve no passado, por exemplo, Ronald Reagan, que se dizia que também, ali o cowboy, aquela superficialidade do Reagan, mas ele era cercado por um corpo de assessores de altíssimo nível, que era quem conduzia a política dos Estados Unidos, e o Reagan fazia aquele papel ali de porta-voz, né, dava fachada, né, para aquele governo, né. Agora, o Trump não, ele mesmo governa e então ele fala coisas realmente absurdas. Não, botou blogueiros como assessores, blogueiros de extrema-direita, esse cara que saiu nessa crise do livro, esse Bannon, né? Exato. Era como se fosse um cara aqui de um site de extrema-direita, vamos dizer assim. Não, é uma equipe, olha, a gente pode comparar a equipe do Trump com a equipe do Temer, é nesse nível o negócio lá, né? Com a diferença que talvez lá eles sejam menos bandidos, né? Exatamente. Mas outros problemas, né? Então, quer dizer, o Trump até tinha uma certa simpatia pela Rússia, pelo Trump, mas depois ficou claro ali, ele já fez questão de jogar uns mísseis numa base aérea na Síria, operada pelos russos, para deixar claro que ele considera a Rússia inimiga, e agora, né, já perto do final do ano passado, os Estados Unidos lançaram uma nova política de defesa que declara oficialmente a China e a Rússia como potências rivais. Potências rivais, palavra que desde o fim da Guerra Fria não se empregava. Claro. É uma linguagem belicista, né, uma linguagem que sinaliza por um mundo muito mais perigoso. De disputa imperial, né? De disputa militar, de disputa pela força bruta, né, pela supremacia militar. Agora, o fato é que, potência rival ou não, a Rússia está ganhando todas. A Rússia entrou na guerra civil da Síria e resolveu. Não se fala mais em Síria. O governo do Bashar el-Assad, apoiado pela Rússia, está restabelecendo a ordem na Síria, com algumas exceções, alguns territórios que estão na mão de outras forças, que também não é o Estado Islâmico, né? A Síria entrou lá, a Rússia entrou na guerra civil da Síria para resolver, a Rússia está se alinhando com a China, né? Aí um pouco a pergunta que você fez, Leonardo, a questão da Rússia e da China não é nós termos ilusões, de uma coisa maniqueísta, que os chineses são bonzinhos, ou que os russos são bonzinhos, e que os Estados Unidos são os malvados, né? O fato é o seguinte, o que nós não podemos aceitar é um mundo unipolar. Um mundo que tenha uma única potência que imponha a sua vontade a todos os países do mundo, que é o que parecia que ia acontecer quando terminou a Guerra Fria, né, que se falava do momento unipolar dos Estados Unidos. Os próprios Estados Unidos se colocaram o objetivo de se tornarem a única potência hegemônica no mundo. Se você tem hiperpotência, o império, o mundo se transformar num império americano. No império não tem lugar para ninguém, manda o imperador e acabou-se. Existia uma China soberana, né, como um polo de poder. Existia uma Rússia. Tentou-se fazer isso na América do Sul com a Unasul, uma América do Sul autônoma, soberana nesse mundo também. Esse projeto está sendo destruído com o golpe no Brasil, a vitória da direita na Argentina, etc. Mas era um projeto muito interessante, a ideia dos BRICS, como articulador de um mundo multipolar, né? Então, quer dizer, eu acho positivo que a Rússia possa ocupar o seu lugar no mundo, que a China possa ocupar o seu lugar no mundo, como contraponto ao poder dos Estados Unidos. O que a gente lamenta, né, é o fato de o Brasil não se colocar mais como potência, mas sim como colônia.